Olá, amada! Seja muito bem-vinda à nossa 7ª aula. E o tema de hoje é o abandono, a raiz do abandono. Será que em algum momento da sua vida você já sentiu o peso do abandono? O que é o abandono? O abandono é a sensação de desamparo, solidão e falta de acolhimento. E ele pode ocorrer no campo emocional, social, familiar ou espiritual. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Alguns tipos de abandono. O abandono físico. Quando alguém é deixado para trás, como um filho abandonado pelos pais e um cônjuge que parte sem explicação. Esse é um abandono literal, né? A criança que é abandonada pelos pais. O abandono emocional. Pais presentes, mas que estão ausentes. Presença física existe, mas o suporte afetivo e psicológico não é oferecido. Então, são aqueles pais, né? Infelizmente, hoje nós vemos muitas crianças que nós chamamos de órfãos de pais vivos. Né? Os pais estão presentes e eles acham que dar presente é suficiente, acham que dar as coisas, que dar comida, né, que sustentar é o suficiente e não oferece um apoio psicológico, emocional para a criança. Será que você viveu isso? Os seus pais não te davam suporte emocional quando você precisava do seu pai, da sua mãe na sua infância? Você não via ali a presença deles? Quem sabe você foi deixado para ser cuidado pelos avós enquanto os pais trabalhavam, né, por outras pessoas. Então, isso gera uma sensação de abandono, um sentimento de abandono. O abandono espiritual é a sensação de estar distante de Deus e de não ser acolhida pela igreja, pela comunidade de fé. E alguns sentimentos gerados são medo, insegurança, baixa autoestima, ansiedade, em alguns casos a depressão. Na psicanálise, Freud ele já retratava, né, sobre isso, que o abandono existe desde a nossa infância. Esse sentimento, essa ferida é gerada na nossa infância. O bebê, ao se ver longe da mãe, ele sente angústia, pois depende dela para sobreviver. Sabe que muitas vezes esse sentimento ele é gerado de uma forma tão sutil que a gente não percebe. Eu ouvi a história de uma pessoa que ela tinha uma sensação muito forte de abandono e ela falava assim, mas puxa vida, né? Eu fui cuidada, sempre fui amparada, né? E quando ela estava ali no seu tratamento terapêutico, a pessoa foi, né, ali instigando ela nas recordações e ela se recordou de algo que estava lá no seu inconsciente, né? Estava lá no fundinho do seu pensamento, no seu cérebro, e ela lembrou de uma situação em que ela estava no berço, a avó estava fora, né, estava cuidando dela naquele dia, mas ela estava fora da casa, cuidando de alguma coisa, e de repente ela acordou e se viu sozinha e começou a chorar, e a avó não foi socorrê-la naquele momento, né? Ela acordou e ficou chorando sozinha no berço. Aquele momento gerou essa sensação de abandono. Então, às vezes, ele é tão sutil, né? Eu já ouvi muito falar, né? Chorar não rasga a boca, né? Deixa chorar não faz bem pro pulmão. Não, amadas, nós precisamos acolher as crianças para não gerar essa sensação de abandono, né, que pode ser tão sutil. E a criança, quando ela nasce, ela está ali na sua ingenuidade, né, a sua simplicidade, e ela só tem a mãe ali para lhe socorrer, e quando a mãe lhe falta, é uma sensação de abandono terrível que é gerado, porque ela depende totalmente da sua mãe, até mesmo para sobreviver. A ausência prolongada pode gerar traumas e influenciar a forma como essa pessoa se relacionará no futuro, né? Então, também às vezes os pais, né, quando saem de perto, pode acontecer, né, de gerar essa sensação de abandono. Quando, por exemplo, você mãe hoje,
Você vai levar seu filho na escola, né? Não minta para ele, não, mamãe vai ficar aqui, não, a mamãe já volta. Não, fala, olha, você vai ficar aqui, aí depois eu volto, venho te buscar, né? Quando você sair, não saia escondido, né? Não saia escondido dos seus filhos, porque eles vão se sentir abandonados. Você precisa falar, eu preciso sair, mas eu volto. Eles precisam ter essa segurança. No começo talvez eles vão chorar, mas eles precisam entender que você vai voltar, ter essa sensação de segurança, não de abandono. Nós temos também aqui alguns essa primeira parte que eu falei foi Freud, né, os estudos de Freud. Aqui Winnicott, um conceito de mãe suficientemente boa, uma mãe que atende às necessidades do bebê de maneira adequada, não perfeita. Ela ajuda no desenvolvimento emocional saudável. Então nós precisamos, né, ter essa sensação de que as nossas necessidades foram atendidas adequadamente. Talvez a sua mãe não cuidou de você como deveria, né? E isso causou essa ferida. Se há negligência ou abandono, a criança pode desenvolver um falso self, escondendo suas verdadeiras emoções para evitar a dor da rejeição. O que é os falsos self? É uma identidade artificial criada para agradar a todos, sabe? A criança, ela tende ali a tentar evitar o sofrimento, então ela é aquela criança que quando ela não tem o acolhimento emocional, é aquela criança que se torna boazinha demais, né? Talvez você foi assim, você para o medo da pessoa te abandonar, né? O medo da pessoa sair de perto de você, te deixar você, né? Porque os pais talvez geraram essa insegurança em você, então você era aquela criança boazinha demais que você achava que se você fosse muito boa, sua mãe e seu pai não iam se afastar de você, né? Então essa é uma sensação que em vez e também a criança, ela tende a reprimir os seus sentimentos, né? Ela tende a não manifestar ali sua tristeza, o seu choro, porque ela acha que se ela se manter ali, né, sempre bem, sempre boazinha, os pais vão estar ali, né? Ela desenvolve esse ambiente aí. Uma criança que não recebe amor incondicional, ela pode se tornar extremamente obediente e prestativa para ser aceita. Se a criança percebe que demonstrar tristeza ou raiva gera rejeição, ela passa a esconder os seus sentimentos e finge sempre estar bem. E no futuro esse comportamento pode levar a uma vida baseada na busca pela aprovação dos outros, com dificuldades para se conectar com as próprias emoções. Agora, um outro estudioso, John Bowlby, ele estudou os vínculos entre pais e filhos que afetam a vida adulta. As crianças que sofrem o abandono, elas tendem a desenvolver um apego inseguro. O apego ansioso, que é o medo constante de ser abandonado nos relacionamentos. Você sente assim? Todo tempo você tem medo de ser abandonada, né? Começa um relacionamento, você que ainda não é casada, começa um relacionamento, né? Já com medo de ser abandonada. O apego evitativo, dificuldade em confiar nas pessoas e tendência ao isolamento. Então a pessoa, ela evita, né, já se relacionar, evita ter amizades, evita ter um relacionamento amoroso por medo, né, ela tende a não confiar nas pessoas, porque ela acha que essa pessoa também vai abandonar ela, né? Então ela tem dificuldade no relacionamento e isso gera o isolamento. Apego desorganizado, é a alternância entre necessidade da proximidade e o medo do envolvimento. Então a pessoa tem aquela necessidade de estar em um relacionamento, necessidade de ter amizade, de ter um relacionamento amoroso, de estar com uma pessoa, mas ela também tem um medo, né, de se envolver. Olha só as consequências psicológicas do abandono. Dependência emocional. É uma busca desesperada por aceitação e ela está muitas vezes em um relacionamento tóxico porque é dependente emocional.
Talvez você, né, já observou muitas mulheres, ou quem sabe você está em um relacionamento tóxico, um relacionamento destrutivo, quer seja de conjugal, quer seja de amizade, pessoas que estão ali e você não consegue desapegar, você não consegue sair porque você tem essa dependência emocional, você acha que você precisa dessa pessoa para sobreviver, você precisa dessa pessoa para viver, e a pessoa está te machucando, está te ferindo, mas você está ali, está o tempo todo, você não consegue desapegar, né? Então, a dependência emocional. Dificuldade em estabelecer laços, medo de confiar e de sofrer novamente. Talvez você não consegue mais se relacionar com as pessoas por esse medo, né, de ser abandonada, de sofrer tudo novamente. E comportamentos autodestrutivos, a autossabotagem e o isolamento. Sabe, você se sabota o tempo todo e se isola. Na Bíblia nós vemos pessoas que foram abandonadas. Olha, José do Egito é uma pessoa que carrega todos os tipos de traumas, quase, que nós vamos citar aqui. Então, José do Egito foi abandonado. Davi, né, ele fala ali no versículo de Salmo 27:10, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Olha que maravilhoso. Jesus sofreu abandono na cruz e ele nos deixa lições preciosas, né? E nós temos promessas bíblicas sobre o abandono. Você vai ler esses textos aí no seu arquivo. Consequências emocionais e espirituais do abandono. Feridas emocionais, né? O abandono ele pode gerar traumas profundos na sua alma. O impacto na fé. Muitas pessoas que sofreram um abandono, elas não conseguem confiar em Deus, né? As pessoas não conseguem, principalmente se você se sentiu abandonada pelo seu pai. Quando nós temos dificuldade de relacionamento com o nosso pai terreno, isso reflete no relacionamento com o pai celestial. Então talvez você foi abandonada pelo seu pai terreno, e você hoje tem dificuldade em confiar em Deus, em se entregar para Deus totalmente, em se abrir para Deus, em ver Deus como Pai, né? Porque ali a paternidade está ferida. Hoje o Senhor te convida a enxergar Ele como o Pai, na sua essência da palavra, um Pai amoroso, um Pai cuidadoso que jamais vai te abandonar. Né? O efeito nos relacionamentos, né? Que nós já falamos bastante, que é o medo de se entregar ou a busca constante de aprovação, ou seja, aquela pessoa que não sabe dizer não, aquela pessoa que tem medo de magoar, aquela pessoa que é ali totalmente, né, dependente do outro e acaba fazendo coisas que nem gostaria por medo da rejeição, por medo de ser abandonada novamente. Mas existem caminhos para a cura, amém? E o primeiro, como todos, é o reconhecimento do trauma. Você precisa entender, né? Você precisa olhar para dentro de si e falar, eu fui abandonado, em algum momento eu me senti assim, né? E tá tudo bem. Né? Eu me senti assim, mas eu não vou permanecer com esse sentimento, com essa sensação de abandono. E também a terapia e o autoconhecimento para processar o abandono. Processar o abandono ajuda a ressignificar a experiência, né? Na terapia nós trabalhamos isso, né? A ressignificar essa lembrança dolorosa. Construção de laços saudáveis. Você precisa aprender a confiar e a se abrir emocionalmente. Talvez você foi abandonada, você sentiu essa dor, essa ferida na sua alma e hoje você não consegue se entregar a novas amizades, a novos relacionamentos, porque você projeta tudo isso naquilo que você viveu no seu passado, né? Mas nós precisamos aprender a nos abrir para novas oportunidades, para novas pessoas, para novas amizades. Eu sempre tenho falado para as mulheres algo que eu aprendi, eu trago para a minha vida, né? Ore, peça ao Senhor para que traga pessoas para perto de você, pessoas que amam a Jesus, né?
Você procura um relacionamento, né, com um homem, com uma pessoa que você quer para sua vida ali, um marido que você busca. Ore, peça ao Senhor: Senhor, me apresenta alguém que te ame mais do que tudo. Você está procurando uma amizade, então você ore e peça ao Senhor: Jesus, apresenta-me as suas amigas. Porque se for uma boa amiga de Jesus, vai ser uma boa amiga para você. Então saiba orar para que essa ferida do abandono na sua vida não interfira no seu presente. E na perspectiva bíblica, nós precisamos aprender a confiar nas promessas de Deus. Olha o que diz lá em Salmo 46, verso 1. Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Nós precisamos também entender a restauração da identidade em Cristo. Lá em Efésios 1:5, Deus nos adota como filhos e nos dá o nosso devido valor. Nós precisamos também entender o poder do perdão. Nós precisamos perdoar aqueles que nos abandonaram. Entender os seus motivos, me abandonou porque ele tinha os seus motivos. E o papel da igreja e da comunidade, Amada, você que é pastora, talvez você sofreu isso, você sabe o quanto é doloroso. Então você aprenda a ser uma pessoa amorosa, calorosa, que abraça, que acolhe, que traz para perto, Seja essa pessoa que acolhe, cria um ambiente de relacionamentos saudáveis, E eu quero encerrar esse tema com essas duas perguntas. Quais as áreas da sua vida carregam marcas do abandono? Outra pergunta: como você pode permitir que Deus restaure essas áreas na sua vida? Abra o seu coração para o novo de Deus, amada. Abra o seu coração para viver experiências novas. A palavra de Deus diz que Ele faz coisas novas. O que passou, passou. Se você sofreu essa ferida do abandono, deixe o Senhor te curar e viva o novo. Ele tem coisas novas, Ele tem novas oportunidades. Talvez você foi abandonada pelo seu marido, talvez você foi abandonada pelos seus filhos, você sofreu o abandono de uma amizade, alguém te deixou, até mesmo os seus pais. Mas, amada, entenda que o Senhor te acolhe. E hoje eu quero encerrar essa ministração com um versículo que diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eu vou repetir porque eu gaguejei. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Amém? Minha querida, não importa quem te abandonou, não importa a dor que essa pessoa te causou, o Senhor, Ele não te abandona. Ele te acolhe, Ele te ama, Ele te aceita como filha amada. E hoje nós temos um plano de ação muito especial. O que você vai fazer? Você vai lembrar da sua criança. Qual a criança que você foi? Você vai lembrar disso. E sabe o que você vai fazer? Você vai escrever uma carta para sua criança interior. Você vai escrever uma carta para você mesma, lá de quando você era pequenininha, e você vai colocar todo o seu coração nessa carta e você vai dizer para você mesma, tá? Isso é um ato aí profético para a sua vida. Você vai dizer: olha, você foi abandonada, mas hoje você se tornou uma mulher incrível. Deus não te abandonou, Deus cuidou de você. Você vai pregar para sua criança e você vai ver que isso vai acalmar muito mais o seu coração. Amém? Vamos orar? Pai, eu te louvo, Senhor, pela vida das tuas filhas que estão aqui nesse processo de cura. E hoje, ó Pai, muitas mulheres estão, Senhor, com seu coração tão ferido, se sentindo tão sozinhas,
abandonadas, ó Pai, talvez pelos seus pais, talvez pela família, talvez, Senhor, pelos amigos, talvez abandonada até mesmo pelos seus próprios filhos. Muitas mulheres estão aqui, Senhor, que foram abandonadas pelos seus maridos. E hoje elas carregam essa dor, Senhor, carregam essa ferida na sua alma. Pai, mas assim como o Senhor tem iniciado essa cura, Pai, fechando tantas feridas, hoje, Pai, começa a fechar essa ferida do abandono na vida delas. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo um novo tempo. Eu profetizo, Senhor, uma nova história, Senhor, sendo escrita na vida de cada uma dessas mulheres. Eu profetizo, Senhor, novos relacionamentos de amizade. Eu profetizo, Senhor, novos relacionamentos conjugais. Senhor, eu profetizo casamentos aqui, Senhor querido, de pessoas que sofreram o abandono. Pai, prepara pessoas, ó Deus, que te amam para estar ao lado delas, para que venham, Senhor, ser cura para a vida dessas mulheres. Espírito Santo, ensina elas a esperarem em Ti, ensina elas a confiarem em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Essa é a minha oração nesse dia. Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amadas. Fique na paz do Senhor Jesus e até amanhã, se Deus assim nos permitir.